Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e quando o assunto é investimento para aposentadoria, um horizonte temporal superior a 5 anos, no qual você pode deixar o seu dinheiro aplicado e até mesmo fazer aportes e investimentos periódicos, por exemplo, todos os meses, a cada 2 meses. Se você chegar e pedir a sugestão de um gerente de banco ou de um assessor de corretora, tenho certeza que ele vai te oferecer para essa finalidade um fundo de investimento em previdência. Só que se historicamente você analisar a rentabilidade média da maior parte dos fundos de previdência que são oferecidos no mercado financeiro, eles não sequer te entregam a taxa de retorno acumulada da nossa taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic, e também de 100% do CDI, que é o mínimo que a gente deve exigir de retorno no investimento de longo prazo. Eu, inclusive, já trouxe para você aqui no YouTube o Guia das Previdências Privadas. Vou deixar o vídeo sobre esse tema aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje. Mas fato é que previdências, via de regra, no Brasil, vem se mostrando ao longo do tempo como investimentos caros, porque você paga uma taxa de administração anual para administrar o seu dinheiro, uma taxa que varia ali de 0,5% a 2% ao ano. Você tem um imposto de renda que nos primeiros anos de aplicação, caso você precise resgatar, ele é extremamente alto, podendo chegar a mais de 30%, conforme essa tabela regressiva de imposto de renda que eu vou colocar aqui na tela para você, das previdências. E, além disso, o pior de tudo, é claro, as previdências, via de regra, aqui no Brasil não têm performado bem ao longo do tempo. E aí, sempre quando me perguntam, Sofia, qual é a melhor opção para investir para aposentadoria? E aí vem as duas melhores opções que vão te permitir investir por longos prazos, 5, 10, 15 anos, com baixíssima taxa de administração de até 0,2% ao ano, e na qual você sabe que seu dinheiro vai performar bem acima de 100% do CDI, que é o caso dos títulos do Tesouro IPCA+, e títulos do Tesouro Renda+. E na aula de hoje, eu quero te mostrar como cada um desses tipos de títulos funciona, qual a diferença entre eles, para você saber qual que é a melhor opção para você escolher para a sua aposentadoria, e vou te mostrar simuladores gratuitos de rentabilidade para você projetar o quanto você precisa investir para ter um valor final acumulado ao longo do tempo nesses dois investimentos. Então, vem aqui comigo para a tela do meu computador. Mas antes de partir para esse conteúdo, só queria lembrar você de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like nesse vídeo. Inclusive, lembrar você de que em breve nós abriremos uma nova turma do treinamento Mapa do Tesouro, o meu curso sobre renda fixa, renda variável, investimentos no exterior. Se você quiser conhecer mais sobre esse curso, no qual você conta com o meu suporte pessoal, tira dúvidas, acesse o link que está aqui embaixo na descrição. Bom, pessoal, já estamos aqui então na tela do meu computador, dentro do site do Tesouro Direto, na parte de títulos, preços e taxas. E nessa parte aqui do site, o Tesouro Nacional nos mostra todos os títulos do Tesouro que ele oferece para você investir, para você comprar em todos os dias úteis. E veja que quando a gente fala de investir para aposentadoria, nós temos horizontes de tempo maiores, de pelo menos 5 anos. E aí as opções que a gente tem no site do Tesouro Direto, que nos permitem investir para prazos mais longos, são os títulos IPCA+, e os títulos do Tesouro Renda+, que inclusive tem uma forma de rentabilidade, de remuneração do seu dinheiro, atrelado à inflação. O seu dinheiro sempre vai render nesses tipos de títulos, a inflação mais uma taxa fixa, o que é o ideal para o longo prazo no Brasil. Isso porque, historicamente, infelizmente aqui no Brasil, nós somos um país hiperinflacionário, que a inflação é muito alta ao longo do tempo. Então, as melhores opções sempre para você investir para longo prazo são aquelas opções que rendem inflação mais uma taxa, porque vão diretamente, obrigatoriamente e necessariamente te protegerem da inflação, garantindo que é um retorno acima dela. Então, sempre que a gente fala de longo prazo, a gente precisa se preocupar em diretamente proteger o nosso dinheiro da inflação, o que é exatamente o caso dos títulos IPCA+, e Renda+. Não é à toa que esses tipos de títulos têm essa forma de remuneração atrelada à inflação, e são títulos, então, que têm vencimentos longos, te permitindo, então, fazer uma projeção adequada de aposentadoria. E, basicamente, qual que é a diferença? O que vai te fazer investir num título IPCA+, ou num título Renda+. Vamos começar pela análise dos títulos IPCA+. Veja que hoje, agora, em 2025, no momento que eu gravo essa aula para você, finalzinho de fevereiro, início de março de 2025, a gente tem 3 tipos de títulos IPCA+. O título 2029, o título 2040 e o título 2050. E você pode, por exemplo, todos os meses fazer investimentos, aportes nesses títulos ou fazer um único investimento maior. De forma que, se o seu objetivo é a aposentadoria, você vai levar esses títulos até os seus respectivos vencimentos, que se encontram aqui, por exemplo, o título 2029 vence em 15 de maio de 2029, o título 2040 em 15 de agosto de 2040
e o título 2050 em 15 de agosto de 2050. E aí você vai então, ou seja por um investimento de aporte único, seja por investimentos mensais que você vai fazendo, vai atrelando cada aporte que você vai fazer à taxa contratada que estiver aqui em vigor no momento em que você faz o seu investimento e levando até o vencimento, você vai ter a garantia de receber a inflação acumulada do período em que seu dinheiro ficar aplicado, mais a taxa anual fixa, que é informada aqui. E quando chega o vencimento, você vai receber todo o capital principal aplicado ao longo do tempo, mais os juros desse período. E nessas respectivas datas de vencimento, você vai fazer o quê? Uma realocação do seu dinheiro para, a partir de então, ele te dar uma renda passiva de aposentadoria. Nesses títulos, você tem que saber que é cobrada no vencimento ou quando você resgata, né, a taxa anual de administração de 0,2% ao ano. Eu falo sobre essa taxa nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques, que é uma taxa muito pequenininha e menor do que praticamente todas as outras taxas de administração cobradas no mercado financeiro, sobretudo em fundos de investimento. E sobre os rendimentos, vai incidir quando você resgatar ou quando chegar ao vencimento, a clássica tabela de imposto de renda da renda fixa, que é essa que eu vou colocar aqui na tela para você, e de que após 2 anos há apenas a alíquota de 15% de imposto de renda sobre os rendimentos. Nesses títulos aqui você também pode resgatar antes do vencimento, situação em que você estará sujeito a oscilação, né, no capital investido e rentabilidade efetiva entregue por causa dos efeitos de marcação a mercado. Se você não conhece a marcação a mercado, eu vou deixar um vídeo aqui em cima nos destaques sobre isso, mas levando até o vencimento, que tem que ser o seu objetivo de aposentadoria, ou levando até bem próximo das datas aqui de vencimento, você tem a garantia de receber a taxa de juros contratada ou uma taxa bem próxima a essa, né? Porque quanto mais perto do vencimento um título está, menos marcação a mercado ele sofre. E aí, num caso como esse, perceba que nesse tipo de título, você vai investir ao longo do tempo e no vencimento vai resgatar um valor, um montante total considerável. Só que tem um problema nos títulos IPCA+. De tempos em tempos, entre 2 a 5 anos, o Tesouro Nacional ele faz uma revisão geral desses títulos, ele troca os vencimentos que são oferecidos. Inclusive, agora em fevereiro de 2025 isso ocorreu. Eu falei sobre isso nesse vídeo que vai ficar aqui em cima também nos destaques. E muito provavelmente, por exemplo, se você tem o objetivo de aposentar em 2040, pode ser que daqui a 2, 3, 5 anos, né, esse título ele sai de circulação e você tenha que investir num título, por exemplo, 2045, né, num título com outro vencimento diverso, de forma que não é garantido que de hoje até 2040 você consiga fazer aportes nesse mesmo título, sendo essa a principal desvantagem do Tesouro IPCA. No meio do caminho do seu projeto de aposentadoria, pode ser que você tenha que trocar o vencimento do título no qual você vai ter fazendo aporte, porque o Tesouro Nacional, de tempos em tempos, ele troca, né, os vencimentos dos títulos que ele está oferecendo aqui, e isso acontece com relativa frequência nos títulos IPCA+. Apesar disso, eu gosto mais desses títulos para aposentadoria, porque justamente no vencimento eles vão me permitir receber todo o dinheiro de volta, de forma que eu vou poder fazer um novo planejamento, né, de recebimento de renda passiva quando chegar essa data de vencimento dessas aplicações. Por outro lado, nos títulos Renda Mais, veja que nós temos datas diversas aqui no nome dos títulos. E isso quer dizer o seguinte, né? Por exemplo, se eu escolho um título Renda Mais 2045, quer dizer que até 1º de janeiro de 2045, isso é garantido, eu vou poder fazer aportes mensais nesse título. E a partir de 1º de janeiro de 2045, eu vou passar a receber todo o capital principal que eu investi ao longo do tempo nesse título, mais os juros, por meio de prestações mensais que serão pagas ao longo de 240 meses, ou seja, 20 anos. É por isso que justamente esse título, apesar dele ter no seu nome aqui o ano de 2045, ele vence efetivamente em dezembro de 2064. Porque se a gente pegar de 1º de janeiro de 2045, né, até dezembro de 2064, nós teremos aí o pagamento das exatas 240 prestações mensais, ou seja, 20 anos, que é a forma como esse título vai te devolver tanto o capital investido quanto os rendimentos. Né? E o saldo remanescente, por exemplo, vamos supor que vai chegar a 2045, a partir de 1º de janeiro de 2045, eu não vou fazer mais aportes mensais nesse título, e sim vou passar a receber as prestações mensais de juros. O saldo remanescente, que ainda não foi pago e que será pago ao longo das 240 prestações mensais, ele continuará rendendo, né, a taxa de juros contratada de IPCA mais uma taxa fixa, o que é muito bom para você. E se você seguir todo esse script de investindo mês a mês, mesmo que você falhe alguns meses, você não é obrigado a investir todos os meses, né, no título Renda Mais, mas o ideal é que você mantenha uma regularidade para que você consiga atingir o seu objetivo de recebimentos, né, mesmo que você não consiga investir todos os meses, mas você siga, né, a projeção, a forma de funcionamento desse título, que é investir até uma determinada data. Por exemplo, aqui no exemplo que a gente utilizou, 2045.
E a partir de então, se você vai recebendo, né, as prestações mensais ao longo de 240 meses, você fica isento da taxa de administração do Tesouro Direto de 0,2% ao ano, o que é uma baita vantagem. E para quem tem um interesse não em receber tudo de uma única vez, capital investido e juros no vencimento, mas sim as prestações mensais periódicas ao longo do tempo, sendo esse título, então, idealmente concebido para isso. Né? Inclusive, é importante você também saber que, apesar desse título ser desenhado, né, para você receber as prestações mensais ao longo de 20 anos, né, a partir de 1º de janeiro do ano que se encontra no nome do título, então, por exemplo, 2040, a partir de 1º de janeiro de 2040, você vai começar a receber as prestações mensais até dezembro de 2059, que é o vencimento que se encontra aqui. Mas apesar dele ser desenhado, do título Renda Mais ser desenhado dessa forma, você tem a opção de, por exemplo, futuramente, resgatar todo o capital principal e os juros de uma única vez. Né? Mas se você o fizer, no caso do Renda Mais, você será punido e você pagará uma taxa de administração que é, entre aspas, né, essa punição do Tesouro Nacional de 0,4% ao ano, que é o dobro da taxa de administração normal do Tesouro Direto, mas ainda assim uma taxa inferior à que você tem, né, em fundos de investimento que são oferecidos no mercado. E lembrando que no caso do Renda Mais, necessariamente o dinheiro que você aplica, ele tem que ficar aplicado por 60 dias. Existe essa carência no Renda Mais que não existe nenhum outro título do Tesouro Direto, sendo basicamente essas as diferenças. Mas independentemente dessas diferenças que, né, estruturalmente aí se relacionam à forma como você vai receber o capital principal e os juros no futuro, são, na minha opinião, as melhores opções para você investir em renda fixa hoje, principalmente porque a gente se encontra com taxas de IPCA mais 7% ou superiores, seja no Renda Mais, seja no IPCA+. E essas são taxas, gente, historicamente, que não eram vistas nos últimos 9 anos, sendo taxas incrivelmente eficientes para você ter um retorno eficiente para o seu dinheiro. Eu trouxe aqui nesse outro site, que é um comparador de ativos do site Mais Retorno, só para vocês terem uma ideia, né, da projeção do quanto que vai render, né, um título que rende IPCA mais 7 versus um investimento que rende 100% do CDI, que é o equivalente à nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da economia. E veja que, por exemplo, num horizonte temporal de 10 anos, que é o que eu trago para você nesse gráfico, né, uma taxa de IPCA mais 7, ela performa considerável acima, praticamente o dobro do que 100% do CDI. E olha que as previdências que a gente tem oferecidas hoje no mercado financeiro, elas sequer conseguem ultrapassar 100% do CDI. Quando são muito boas, ultrapassam apenas um pouquinho. Para vocês verem que títulos IPCA+, ou Renda Mais, que te permitem ter uma taxa de inflação mais 7% por 5, 10 anos, mais do que isso, ou seja, longo prazo, são investimentos extremamente simples, de baixo custo, mas são o quê? Extremamente eficientes na hora de proteger e multiplicar o seu capital quando a gente fala de investimento para longo prazo, ou seja, prazos superiores a 5 anos, são então as melhores opções para a sua aposentadoria. Inclusive, dentro do próprio site do Tesouro Direto, né, tem 2 ferramentas para você simular o quanto você pode receber de dinheiro no futuro ao investir nos títulos IPCA+, e Renda Mais, que eu vou te mostrar a partir de agora. Esse aqui é o simulador do Renda Mais. Se você, inclusive, quiser receber o link de acesso exclusivo a esses simuladores gratuitos, basta você acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai mencionar numa conversa via WhatsApp e eu vou te mandar esses links, tá, desses simuladores. E aqui no simulador do Renda Mais, olha só, eu posso simular, né, o quanto eu tenho que investir hoje para eu ter uma renda passiva mensal no futuro. Então, eu vou fazer aqui uma simulação com o meu caso. Eu tenho hoje 33 anos, né, pretendo me aposentar, né, com, por exemplo, 65 anos, e eu quero ter no futuro uma renda de, por exemplo, 5 mil por mês. Veja que esses 5 mil por mês, hoje, né, o poder de compra é de 5 mil reais hoje, tá? Que não corresponde ao poder de 5 mil reais quando eu quiser me aposentar. Mas pelo fato desse título ele te proteger diretamente da inflação, esse poder de compra aqui ele será protegido no futuro, e no futuro, né, quando eu for me aposentar pelo título Renda Mais, eu vou receber mensalmente um valor maior do que esse, mas um valor equivalente a, no futuro, o poder de compra de 5 mil reais hoje, tá? Então fique tranquilo que esse valor nominal aqui, ele será protegido da inflação ao longo do tempo. E aí eu posso colocar, por exemplo, que eu tenho 1.000 reais para começar a investir agora. Eu clico aqui em descobrir o meu título, e o próprio site ele fala para mim, ó, que o melhor título para mim, então, é o título 2055, no qual eu vou passar a receber, né, as prestações mensais a partir de 2065, 1º de janeiro de 2065 até dezembro de 2074, ou seja, 20 anos. E se eu clico aqui em escolher, veja que o próprio site ele me fala o quanto que eu tenho que investir por mês para ter o poder de compra de 5 mil reais no futuro a partir do ano de 2055. E aí ele fala comigo, olha, que eu vou começar fazendo um investimento inicial de 1.000 reais e eu preciso investir 225 reais por mês
para ter esse título. Como o valor do título, o preço unitário de um título, ele muda ao longo do tempo, ao longo dos anos, o ideal é que você grave essa informação na cabeça. Eu preciso investir todos os meses, eu preciso comprar 0,75 de um título inteiro do Renda Mais 2055. E aí, todos os meses eu venho aqui, olha, eu venho aqui na parte de títulos, preços e taxas. Eu venho aqui no título Renda Mais 2055. Hoje, um título inteiro dele está custando R$ 299,98, ou seja, eu faço 0,75 disso e compro 0,75 todos os meses do preço unitário que estiver sendo informado para mim aqui no site do Tesouro. E fazendo isso, gente, de hoje até 2065, você vê com menos de R$300 por mês, você consegue fazer uma aposentadoria de forma segura, eficiente e de baixíssimo custo. É claro, se você não for tão jovem, você vai fazer sua simulação, escolher títulos aqui, com vencimentos mais curtos, mas a regra, o racional de investimento se aplica exatamente esse. E no caso do Tesouro IPCA+, eu posso vir aqui no simulador do site do Tesouro IPCA+, e, por exemplo, escolher um título como o IPCA 2050, eu posso clicar aqui em simular, e aí eu posso colocar o quanto eu quero investir hoje ou o quanto eu quero resgatar no futuro. E aí imaginemos que eu quero ter lá em 2050, eu quero ter R$800 mil aplicados, para eu poder então ter o quê? Minha fonte de aposentadoria. Eu clico aqui em avançar e eu falo assim, quero aqui investir mensalmente, posso colocar aqui o valor inicial que eu posso ter para começar a investir, de R$1.000, e aí ele faz para mim aqui uma simulação. E aí veja que o próprio simulador, ele projeta para mim aqui, olha, os aportes mensais que eu tenho que fazer, 305 aportes, no valor de R$ 274,14 cada, e aí eu terei líquido em 2050 o valor de R$ 799.998,13. Lembrando, pessoal, que no caso desse título, muito provavelmente, como é um título muito longo, eu vou conseguir fazer aportes aí nele, por pelo menos 5 ou 10 anos, a depender das trocas que o Tesouro Nacional fizer, mas é tranquilo que pelo menos até 2030 esse título ele esteja sendo oferecido na prateleira do Tesouro Direto, e aí a gente consegue fazer aportes e simular tanto no Renda Mais quanto no IPCA+, o quanto a gente precisa investir para atingir o nosso objetivo de aposentadoria. Lembrando que se você quiser receber esses simuladores, basta você mencionar via WhatsApp pelo link que está aqui embaixo na descrição para você receber o link dessas simulações. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui embaixo nos comentários e até a próxima.